e paz. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 18. Graças e paz a todos que estão na live, nos assistindo. Que o poder do Espírito Santo de Deus possa chegar em vocês com entendimento e dando a cada dia graça sobre a palavra de Deus. Livro de Isaías, capítulo 30, versículo 18. Diz a palavra do Senhor: Por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que por Ele esperam. Querido Deus, nós te damos graças nessa noite, meu Deus, pelo poder da Tua palavra, Pai. Nós sabemos que a Tua palavra, ela é uma palavra transformadora, ela é uma palavra que restaura, meu Deus, que cura muitas vezes a nossa alma e o nosso espírito, Pai. Meu Deus, que Tu possas nessa noite ser, meu Deus, com cada um que aqui está presente, com cada um que estão na live, Pai, que o Senhor possa dar entendimento, clareza e sabedoria, Senhor, por meio da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amados, esperar aumenta o desejo que você verá na sua necessidade mais claramente e o buscará mais seriamente. Deus sabe que você valorizará muito mais a resposta por causa da demora. Nós vamos falar hoje à noite um pouco sobre o tempo de Deus para nossas vidas. Nós vemos que a cada dia que passa, o tempo está passando de uma forma muito veloz, mas muito rápida. E nós não estamos, muitas vezes, acompanhando essa rapidez que o tempo está passando. Eu ainda estou aqui me deleitando na ministração de domingo, quando hoje já é quinta-feira. Antes, para uma quinta-feira chegar, eu acho que era quase 2 semanas, exagerando um pouco. Mas era muito lento para o tempo que hoje está passando. Se a gente observar, o tempo está voando, nós estamos já deixando o primeiro mês do ano, e muitas vezes nós saímos do ano passado na expectativa de grandes coisas irá me acontecer. Grandes coisas irá acontecer na nossa vida no ano novo, no ano que já está deixando de ser novo. E às vezes as coisas ainda acontecem da forma que vinha no ano passado. Eu quero dizer para os irmãos que o tempo de Deus é o melhor tempo que existe para nós. É o tempo de Deus, é um momento onde Ele não só, como muitos pensam e outros acham, que Ele demora. Eu costumo dizer que Deus não demora. Deus simplesmente leva um tempo para caprichar aquilo que Ele tem para te entregar. Esse capricho de Deus é o tempo em que nós estamos esperando.
E muitas vezes vai anos, ou meses, ou semana diante daquela nossa necessidade, diante daquilo que nós almejamos, diante daquilo que nós colocamos no nosso coração. Nós temos que entender que Ele não perdeu o controle do tempo. O tempo pode estar passando como esteja, mas Deus nunca perdeu e nem nunca irá perder o controle do tempo. E o tempo dele é o melhor para nós. Eu tive com o nosso amado pastor, segunda-feira à noite, batemos um bom papo, tivemos um bom momento de excelência, ali eu e ele conversando, e Deus tinha colocado essa palavra no meu coração, falar sobre o meu tempo. E no meio da nossa conversa, surgiu exatamente algo que nós conversamos em relação ao tempo. Meus pais estiveram aqui de férias, não me recordo bem qual foi o período, e ele passou mal. Ele teve que ser levado urgente nas pressas para a UPA ali, do Cidade Jardim. E quando eu fiquei sabendo, já vim em direção à UPA e ligando para o pastor Gork. Eu disse: pastor, ora por Painho que ele está passando mal, está muito ruim, está no hospital e estou indo para lá. Ele estava aqui no gabinete, ia iniciar o culto, e ele disse: meu filho, estou indo para lá agora, estou indo para aí agora. E ele foi embora. Só que tem um detalhe, quando ele chegou lá na frente da UPA, ele foi bater um bom papo comigo, falando sobre o pai dele. E o meu pai entrou desacordado, quase dado como morto. E pastor Gork começou a falar do Sobreira, e eu aqui no meu coração, angustiado, triste, preocupado, de saber como é que estava a situação lá. E meu irmão estava ao lado dele, acompanhando. E eu dizia assim para mim mesmo, digo: meu Deus, bota o pastor para orar, faz alguma coisa, Deus, abre a boca do meu pastor. E o pastor Gork falando do Sobreira, que tal, e tal, e tal. Amados, de uma hora para outra, ele cortou o assunto, nem sei aonde ele parou, nem ele se lembra, só sei que ele levantou a mão assim em direção da UPA e fez uma oração de poder. Na mesma hora, no mesmo instante, o meu pai se levantou dessa maca, meu irmão estava lá e ele disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Juntou uma comitiva de 4 médicos, ele não entendeu, os médicos não entenderam. Na oração, o pastor Gork disse que os médicos não iam entender o problema dele, que ele não tinha problema nenhum, porque Deus estava curando a vida dele, a saúde dele, restaurando a saúde dele. Amados, você sabe o que acontece? E eu e ele chegamos na conclusão lá na casa dele, é que Deus precisava de um tempo para curar meu pai. E o tempo foi a conversa que ele teve comigo falando sobre o pai de pastor Gork, seu Sobreira. Então, aquele tempo em que ele estava conversando comigo, Deus estava caprichando a melhor cura possível. Dá para entender como Deus trabalha na nossa vida? Se o pastor Gork, Deus é Deus, se Deus para curar meu pai não precisava nem ele ter ido, mas Deus nos usa como vaso de honra. Deus nos honra, amados, e principalmente os nossos sacerdotes. Ele precisava ir, ele precisava tirar um tempo, que era o tempo que Deus estava falando para ele, que hoje falou para mim, que essa semana falou comigo, está falando com a igreja, que o tempo de Deus ele é precioso. Aquele espaço lá em que eu estava sem saber o que falar, quase dizia assim: pastor, pelo amor de Deus, se cala e ora, faz isso. Mas era Deus precisando daquele tempinho
para fazer ele se levantar do leito e dizer que não tinha nada, que estava bem e que podia vir embora. Amados, Deus nessa noite, Ele vai fortalecer e revigorar o seu coração para aprendermos a esperar e a confiar em Deus. É uma coisa que eu não pesquisei, procurei saber de outras pessoas, mas eu faço uma autoavaliação na minha vida, uma avaliação. Eu vejo que muitas vezes a gente quer para ontem, não é para amanhã. Muitas vezes a gente está em busca de algo que nos inquieta, nos incomoda. E essa inquietação, essa incomodação, muitas vezes faz a gente esquecer de um Deus poderoso que cuida de nós. De um Deus, amado, que Ele não perdeu o controle do tempo na nossa vida. Eu não sei qual o propósito que vocês têm no coração de vocês. Eu não sei qual é a promessa que um dia foi revelada sobre a vida de vocês e que até hoje não se cumpriu. Mas eu quero dizer que esse Deus que nós servimos vai lhe entregar a promessa no tempo dele, porque passará céus e terras, mas a palavra de Deus nunca vai passar, amados. Ela vai permanecer fiel, inabalável. Deus tem promessa para todos nós. Deus tem propósito para todos nós. E nós temos propósito mediante nossos sonhos, nossos projetos. Quem não tem um projeto de vida? Quem é quem não almeja? Hoje, agora, na hora que eu cheguei, estava conversando com o meu amado irmão, e ele estava falando de uma mudança de projeto na vida dele. No tempo de Deus, esse projeto vai se concluir, vai acontecer de uma forma excelente. Deus não antecipa sonhos e projetos, amados. Os nossos sonhos, os nossos projetos, eles chegam no momento certo. Todos sabem que eu estou em busca da compra do meu caminhão e estou descansado no Senhor. Vai fazer 3 anos. 3 anos que eu estou descansado no Senhor. Quando eu me movimentei para comprar, era um Iveco 2011. Mas Deus falou no meu coração que Ele tem algo muito melhor para mim. Isso tem me dado um conforto, porque eu sei que o Deus que fala comigo é o mesmo que fala com cada um de vocês. E nós temos que ter ouvidos espirituais para ouvir o que Deus tem para nós e nos alegrarmos, nos regozijarmos ao ouvir o que Ele fala, mediante o sonho, um projeto, aquilo que está no teu coração, que você fala sempre que faz tanto tempo e ainda não aconteceu. Faz tanto tempo isso ainda não se realizou. Não só materiais, mas como afirmar a questão da família, firmar uma aliança com Deus. Quem não quer os seus nos caminhos do Senhor? E muitas vezes nós temos orado muito para que isso aconteça. É igual aquela questão de ler a palavra cansado. Às vezes eu leio a palavra cansado, adormeço, aí eu começo a sonhar com a palavra que eu estou lendo, me acordo e continuo lendo. A gente pede a Deus, ora a Deus, e muitas vezes nada acontece. Nada, nenhum sinal aparece. Eu quero dizer que Deus não esqueceu de vocês, que Deus não esquece de nós. Ele apenas está trabalhando para, no momento oportuno, entregar aquilo que nós tanto almejamos. Eu sei que quando Ele chegar, Ele vai ser o melhor. Vai ser aquele que vai superar minhas expectativas. Porque Deus, quando dá, amados, Ele dá com excelência. Ele dá com qualidade. Ele não dá qualquer coisa para os seus filhos. Ele não dá de qualquer jeito.
Ele dá no momento certo, no tempo certo e de forma excelente. Eu lendo o livro de Isaías, eu vi esse versículo que mexeu comigo, que chamou a atenção, que está no livro de Isaías 40, versículo 8, que diz assim: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Esse versículo, amado, é a afirmação poderosa sobre a eternidade e a confiabilidade da palavra de Deus em nossas vidas. É no tempo dele, é no momento dele. Este versículo, o profeta Isaías destaca a natureza eterna e imutável da palavra de Deus. Ele nos ensina a confiar nele e na sua promessa, sabendo que ele é fiel na sua palavra e que nunca, mas nunca mesmo ele vai falhar. Quando eu me lembro de situações que aconteceram comigo, em que eu achei que eu podia dar uma mãozinha a Deus, eu levei trombicada. Paguei preço alto. Porque, amados, muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele tenta tirar a direção de Deus da nossa vida. A gente está focado, olhando para Deus, buscando Deus, mas às vezes vem aquela conversa que diz, por aqui é mais rápido. Por aqui você resolve hoje essa situação. Quer um exemplo disso? Dois colaboradores, 2 motoristas lá da Delavop, ofereceram o nome dele para tirar um caminhão para mim. Olha que enrascada. Imagina aí, você ter um carro, lutar para pagar ele no nome dos outros. Quando essas propostas vieram, eu agradeci, questão de gentileza, educação, mas do outro lado eu falei para Satanás, está repreendido, Satanás. O que Deus tem para me dar vai vir no meu nome, porque é Ele que vai me dar, vai vir de Deus. Você não tem poder para abençoar ninguém. E a gente, às vezes, amados, a gente deixa de declarar o poder da palavra de Deus e muitas vezes dá palavras de confirmação, mesmo não aceitando, mas abre a boca e confirma aquilo que não é direcionado de Deus para a sua vida. E nós temos que ter essa vigilância em nossa vida, de não estar ouvindo as baboseiras do inimigo e dando um ok, dizendo sim, é certo, está bom. Mesmo você dizendo assim, está bom, mas que você não quer. Mas por que você disse que está bom? Não, cara, não precisa não quero não. Muito obrigado. Eu estou em busca do meu, eu sei que Deus vai me abençoar. O Deus que eu sirvo é fiel. O Deus que eu sirvo, Ele pode todas as coisas. Foram essas palavras que eles ouviram quando me ofereceram o nome para tirar esse caminhão. Eu tenho um nome limpo, graças a Deus. Tenho um score bom, que é o termômetro da condição da pessoa no mercado. Porém, eles não financiam o primeiro caminhão. Eu tive caminhão 12 anos, mas como eu estou há 12 anos fora da estrada, eles entendem que eu nunca tive. E só Deus sabe o que eu passei nas estradas 12 anos. Foram poucas e boas. Mas, enfim, no momento certo, no momento oportuno, a bênção vai chegar. Eu vou tomar posse dessa vitória. Ele vai estar aqui na frente para glorificar o nome do Senhor. Eu creio, amados, que Deus é fiel. E muitas vezes nós caminhamos e não conseguimos, por não ser atendido aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos, nós muitas vezes achamos que estamos caminhando só. E eu quero dar aqui um exemplo de que nós nunca vamos estar só. Que o poder do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que a graça de Deus está sobre nossa vida. Eu quero que vocês abram o livro
Abra no livro de Isaías 43. Louvado seja o Senhor. Isaías 43, versículo 2 e 3, parte B. E 13, que diz a palavra do Senhor: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O versículo 13. Eu sou Deus, também de hoje em diante, eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amados, você já parou para entrar nesse versículo? Deus falando para você que Ele é o seu Deus. Ele falando para você que todos os seus sonhos e projetos, se Ele tem na palma da mão dEle para nos entregar, se Ele está operando para fazer acontecer na nossa vida, e dizendo, operando eu, quem impedirá? Quem é quem tem poder de tirar aquilo que nós esperamos no Senhor? Deus tem o controle do tempo em suas mãos. Pode acontecer o que acontecer, amados. Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle, no momento certo, no tempo oportuno, as bênçãos vão chegar. As bênçãos vão acontecer. As promessas vão se realizar. Eu creio nesse Deus, amados, mesmo quando estou nas dificuldades. Eu creio nesse Deus, mesmo mediante as adversidades. Mas nós temos que estar confiante nele. Sim, temos. Mas muitas vezes, pessoas murmuram. E quando nós murmuramos, nós estamos deixando Deus ali num cantinho, achando que Ele, infelizmente, não vai fazer porque não quer, porque não pode. E estamos agradando ao inimigo de nossas almas. A gente, quando murmura, amados, eu vejo Deus com um coração triste, olhando para nós e dizendo, eu não falei para você que operando eu, quem impedirá? Por que você não aprende a esperar em mim? Por que você não aprende a confiar em mim? Nós precisamos aprender, amados, a confiar no Senhor. Nós falamos muitas vezes que confiamos, mas basta vir uma adversidadezinha, basta vir um problema, para a gente se desesperar, perder o controle e muitas vezes falar aquilo que não merecia falar. E a palavra de Deus diz que os olhos deles estão patentes, estão atentos a tudo que a gente fala, a tudo que a gente imagina. Às vezes quer falar até demais e não fala, mas fica na mente. Deus lê a nossa mente. Deus sonda o nosso coração. Amados, Isaías nos convida a viver em esperança e a esperar, mesmo na incerteza. Esses versículos que nós lemos, ele nos mostra que em todo o tempo, aquilo que Deus tem prometido para o seu povo, Ele vai fazer. Independente das situações, independente dos problemas. Nós cremos num Deus que Ele gosta de problema, para resolver com excelência. Quantos problemas eu não tive, e quando eu tentei de todo jeito resolver e não consegui, quando eu coloquei nas mãos do Senhor,
foi resolvido, muitas vezes surpreende a gente. A gente fica sem acreditar como é que aconteceu. Não acredito, foi resolvido dessa forma. Eu bem que podia ter feito isso antes. Ter feito o quê? Dobrado os joelhos e clamado pelo Senhor. Ter feito o quê? Um momento de propósito, de jejum e oração. Eu falei para Deus que esse ano eu quero jejuar muito, muito mais do que eu jejuei o ano passado. E já fiz tipo uma regra, uma base mais ou menos. Como é que eu vou agir durante esse ano de 2024? Porque às vezes a gente está na bonança, amados, e o jejum fica de lado. Quando a gente está no bem bom, se brincar, se a gente vacilar, a gente esquece até de orar. O dia passa e a gente não ora. Mas quando a gente está independente de estar na bonança ou na escassez, e nós buscamos a face do Senhor, nós oramos ao Senhor, jejuamos ao Senhor. Essa semana eu fiz um jejum de gratidão. Eu me lembrei de um testemunho que acho que foi o pastor Gor que contou, foi a pastora Keila, que Deus pediu para jejuar. Só que antes dele me pedir, eu já falei para ele, eu quero jejuar de gratidão, Deus. Eu quero ser grato a Ti, porque tudo que está para vir sobre a minha vida, eu sei que vai acontecer no Teu tempo. E por essa razão eu quero ser grato a Ti. E fiz um momento de propósito ali com o Senhor. A gente, quando faz um momento de jejum, amados, de propósito com o Senhor, eu não sei vocês, mas eu sinto uma leveza tão grande. Eu vejo assim o fluir do Espírito Santo de forma diferente na minha vida. E isso é importante para que a nossa alma, que o nosso espírito seja fortalecido. Quando o nosso espírito, a nossa alma está fortalecida, a gente aprende a esperar no Senhor, dando glória a Deus, louvando, exaltando o seu nome. Quando Isaías fala em meio de esperar no Senhor, de confiar em Deus, Jesus do mesmo jeito. Ou seja, existia uma conexão entre o tempo de Deus, né, com Isaías, e hoje o tempo de Jesus conosco. Lá no livro de Mateus, eu separei aqui duas conexões. Lá em Mateus, no capítulo 11, do versículo 28, diz a palavra do Senhor: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, Jesus convida todos que estão cansados e sobrecarregados a irem a Ele para descanso. Vejam que ecoa o convite do Senhor para renovar as nossas forças lá em Isaías. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, diz a palavra do Senhor: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Jesus, o apóstolo Paulo encontra forças para enfrentar qualquer circunstância. É um eco do poder renovador descrito em Isaías. Quando nós olhamos para o que foi falado pelo profeta Isaías, e que no Novo Testamento, com Jesus, ele está passando para a gente aquilo que Isaías passou. Aquela certeza que Isaías tinha, que o que nós devíamos fazer, o que nós temos que fazer é confiar e esperar em Deus. Jesus, da mesma forma, ele diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é um reconhecimento, né,
de que não estamos fora do controle de Deus em nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo, ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está dizendo que o cuidado ativo de Deus é sobre a nossa vida. Deus, ele não perde o tempo e nem o controle na nossa vida ou daquilo que nós almejamos. Ele não perde. Ele sempre vai estar de uma forma ativa para falar em nossos corações aquilo que Ele tem para nos entregar. Eu tenho a confiança de que o melhor está por vir. Eu tenho certeza que o melhor está por vir na comunidade CCP. Agora, como é que nós vamos tomar posse? Uma das coisas que Deus falou comigo é o zelo. Não é isso, pastor? É o zelo, amados. Para nós tomarmos posse do melhor de Deus para a nossa vida, nós temos que aprender a ser zeloso. Eu vi o quanto eu precisava ser zeloso na obra do Senhor. Eu fiz assim puxei uma retrospectiva na minha vida e vi que eu tenho que melhorar muito, amados. Eu sou falho, nós somos falhos, eu tenho erro, nós temos erros, mas muitas vezes as nossas falhas e os nossos erros dependem das nossas atitudes. E onde nós podemos melhorar? Sendo zeloso com o Senhor. Se nós formos zelosos com Deus, amados, pode ter certeza que a nossa vida, se está boa, vai ficar melhor ainda. Porque Deus espera verdadeiramente isso de nós. Deus espera que nós venhamos a cada dia. Não importa se você está cansado, não importa se você está oprimido. As adversidades vão surgir na nossa vida. A adversidade, ela não escolhe cor, raça, gênero, ela surge. E muitas vezes, para lapidar o nosso caráter. Muitas vezes as adversidades surgem na nossa vida para nos formar uma nova estrutura psicológica, emocional e principalmente espiritual. Sempre quando nós saímos de uma adversidade, nós saímos de uma forma mais forjada, de uma forma mais aperfeiçoada diante da presença de Deus. Eu quero finalizar dizendo que o que você ouviu essa noite possa fortalecer o seu entendimento, possa fortalecer a sua fé, e a cada dia que diante do que Deus tem colocado na nossa vida, a gente possa renovar o nosso melhor com Deus. Muitas vezes nós renovamos os móveis da nossa casa e nos sentimos bem, né? Ou como ficou bonito. Pensa que ficou bom. Ficou excelente. Imagina nós renovarmos o nosso caráter com Deus. Sendo zeloso, buscando mais na leitura da palavra. Amados, essa palavra ela é inefável, inerrante, e a cada dia que passa, ela constrói dentro de nós um cristão mais puro e verdadeiro. Eu louvo a Deus por essa palavra. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém? A tua igreja te adora. Louvado seja Deus. Oração.
Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Te adora.
Aleluia. Aleluia, queridos. Que nós possamos compreender que Deus tem um tempo para todas as coisas. Eu queria nesse momento que você estendesse suas mãos, para que a gente orasse pedindo a Deus que seja um tempo de cura na vida de alguns irmãos que estão passando por alguns problemas de saúde. E nós vamos orar também para que o Senhor nos livre e nos proteja, assim como o Senhor nos protegeu no ano 2020, 2021. Estão tendo mais casos de Covid na cidade. Alguns locais já voltaram a ser obrigatório máscara. Mas nós cremos que nós estamos escondidos debaixo das asas do Senhor, amém? Então estenda sua mão, nós vamos orar pela vida do Duder, pela vida da Marlene, pela vida do seu Antônio, na vida da nossa pastora também. Vamos colocar a vida deles diante do Senhor, pedindo para que o Senhor venha manifestar um tempo de cura sobre eles. Senhor, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, Pai, nós agora queremos colocar a vida desses irmãos diante de Ti. Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece qual é o problema de saúde de cada um. Nós queremos abençoar, em nome de Jesus, Deus, a vida deles. Senhor, a Tua palavra diz que o Teu nome está acima de todo nome. Está acima de todos os poderes terrenos, tudo que há na terra, embaixo da terra, tudo, Deus, o Teu nome é poderoso. E por isso, nesse momento, nós queremos enviar uma palavra de cura sobre a vida do irmão Duder. Queremos enviar uma palavra de cura sobre a vida do irmão Antônio. Palavra de cura sobre a vida da Marlene. Nós queremos enviar uma palavra de cura sobre a vida da nossa pastora. Queremos declarar sobre cada um deles o agir do Teu Espírito, Senhor. Que cada um possa testemunhar o agir do Teu Espírito na vida deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, queremos declarar o Teu poder e o Teu agir na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Também pedimos que o Senhor nos proteja, Pai. Como a menina dos Teus olhos, que o Senhor nos cerque, Pai. Em nome de Jesus, nos livre, Senhor, de doenças, Pai. Nos livre do Covid. Nos livre, Senhor, de viroses, Pai. Em nome de Jesus. Que a Tua presença esteja conosco. E que o Senhor possa estar, Deus, colocando, Senhor, uma capa protetora sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Nos leva em paz para as nossas casas, Senhor, e traz sobre nós o entendimento, para que nós possamos viver tudo aquilo que esse é o tempo do Senhor para nós. Nós queremos viver esse tempo, e nós queremos que esse tempo o Senhor já designou o melhor para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Querido, sábado pela manhã eu vou esperar você aqui.